Boa noite, meu nome é Marina Saraiva e eu vou falar um pouco sobre a influência da lipofilicidade no metabolismo de fármacos. A lipofilicidade, ela é a afinidade que a molécula ou grupos dessa molécula tem com o ambiente lipofílico. Ela vai medir a distribuição dessa molécula num sistema bifásico. O sistema bifásico é um sistema que tem uma fase orgânica e uma fase aquosa. E é um modelo simplificado de membrana celular. Ele vai ser importante para a gente entender o quanto uma molécula ela é permeável ou não e o quanto isso vai influenciar na sua ação. E como que a gente mede essa lipofilicidade? Através do cálculo do log-P, que é o coeficiente de partição, que ele vai medir a razão entre a concentração da molécula na fase orgânica e a concentração da molécula na fase aquosa e por qual fase essa molécula tem maior afinidade. Então, quanto maior o valor de log-P, maior é a afinidade que a molécula tem pela fase orgânica e maior vai ser a lipofilicidade dessa molécula. Então, com mais facilidade, ela vai atravessar as biomembranas. É importante também lembrar que o log-P ele é uma propriedade aditiva, então a gente consegue estudar a contribuição de cada parte da molécula para o aumento ou redução dessa lipofilicidade. E a lipofilicidade é importante para a gente conseguir relacionar com outros fatores que influenciam na ação farmacológica de algumas moléculas, como o tempo de meia-vida dessas moléculas, o local de ação, se vai ser ação periférica ou central, a biodisponibilidade oral, a via de administração. Então, por exemplo, um fármaco de ação central, ele precisa ter uma boa permeabilidade, ele precisa ter uma alta lipofilicidade para ele conseguir atravessar com mais facilidade a barreira hematoencefálica. Então, eles têm uma faixa de log-P ideal, que é de 2 a 4, não quer dizer que se ele tiver um pouco abaixo ou um pouco acima, ele não vai atravessar a barreira hematoencefálica, mas isso pode afetar a sua ação. Então, existem alguns fatores que vão influenciar na lipofilicidade, como, por exemplo, o grau de solvatação, se a molécula ela faz muitas ligações de hidrogênio, então isso diminui a lipofilicidade, o volume da molécula, se a molécula é muito volumosa e tem muitos grupamentos apolares, então aumenta a lipofilicidade. Os padrões dos substituintes. Os substituintes, eles realizam muitas interações intramoleculares e isso afeta a lipofilicidade. E a concentração salina. Se a concentração salina é alta, a competição da molécula na fase aquosa com os íons salinos aumenta, então a molécula tem maior afinidade pela fase orgânica, aumentando a lipofilicidade. E uma limitação que o log-P tem é que ele não considera a ionização da molécula, sendo que a maioria das moléculas dos fármacos, eles possuem grupamentos ionizáveis, ácidos ou bases fracas. Então, o log-P pode gerar um valor superestimado dessa lipofilicidade, por não considerar o grau de ionização, sendo que o conceito de ácido e base é o de Bronsted e Lowry, que ácido é o que é capaz de doar H+, e base é o que é capaz de receber H+. Então, é importante considerar o grau de ionização dessa molécula, que é dado pelo valor de pKa. Então, como o log-P não é tão adequado para moléculas ionizáveis, utilizamos o coeficiente de distribuição, que é o log-D, que mede a lipofilicidade da molécula carregada. O log-P ele considera os graus de ionização da molécula em diferentes pHs, lembrando que cada compartimento do nosso corpo tem um pH ideal, e isso determina o quanto essa molécula vai ser bem absorvida em determinadas partes do nosso corpo e outros fatores farmacocinéticos também dessa molécula. Então, a lipofilicidade pelo log-D é muito mais adequada e considerando o metabolismo do fármaco, o metabolismo é hepático e ele é melhor, ele é mais adequado
E também pode ser um pouco mais demorado quando o log P, a lipofilicidade da molécula é alta, mas em